Boa noite. O Linha Direta Mistério continua a série de reportagens sobre fatos estranhos que desafiam especialistas e provocam medo. Hoje você vai conhecer uma impressionante história sobre discos voadores, numa região formada por 20 municípios, conhecida como Salgado, no litoral do Pará, no norte do Brasil. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante 4 meses, foi realizada a mais importante e sigilosa investigação feita até hoje no Brasil, a chamada Operação Prato. O nome Prato é o termo internacionalmente usado pelos ufólogos para designar disco voador. A Operação Prato foi, até onde se sabe, pelo menos até hoje, a única ocasião confirmada, documentada, em que uma equipe de militares das Forças Armadas de um país esteve envolvido diretamente num processo de aproximação, identificação e possível contato com seres não terrestres, não humanos, procedentes de outros pontos do universo. A Operação Prato é um dos casos mais fantásticos que tem na ufologia brasileira. O comandante da missão secreta era este homem, o coronel da aeronáutica, o Irangê Holanda Lima, que na época era capitão. Ele guardou um segredo durante mais de 20 anos. Mas em 1997, o coronel Holanda decidiu falar. Ele apareceu no programa Fantástico da Rede Globo e logo depois deu uma entrevista impressionante à revista UFO, onde contou detalhes da Operação Prato. Vamos à entrevista, coronel? Pai, o material que você pediu está tudo aqui. Essa é minha filha Daniela. Tudo bom? Como vai? Minha enteada Ana Paula. Tudo bom? Eles são Marco e Ademar, que são ufólogos. Só por curiosidade, coronel, por que o senhor resolveu falar só depois de tanto tempo? Se eu não contar o que eu vi, amanhã eu posso estar morto. E a história corre comigo. O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas coisas. Mesmo antes da aeronáutica chegar ao local, nós já ficamos sabendo que a população estava assustada. O clima era de pânico. Se esses malditos chupa-chupa aparecerem, a gente acaba com eles. Ele que acaba com nós. Qualquer buraquinho que tivesse, aquela luz passava e eu atingia a pessoa. E a arma nossa aqui, ela sabe que é pau, pedra, uma espingarda linha carregada pela boca. O povo vivia apavorado, porque esse feixe de luz noturno tinha já agredido várias pessoas. A comunidade toda se amontoava em 3 casas apenas. Ficavam rezando, às vezes cantavam algumas canções religiosas. As pessoas em pânico, a unidade de saúde de Colares virou quase que um pátio dos milagres. Depois dos ataques a moradores, a única médica da região, doutora Adelaide, tenta dar conta de tantos feridos. Doutora, ela não fala, ela não consegue andar. Doutora. Vocês são de onde? Nós somos de Candeuva, doutora. A senhora vai salvar a minha mulher, doutora? Olha ela aí, ó. Fica calmo, fica a mais de 100 quilômetros daqui. Olha só, olhe pra isso, dona Adelaide, o que é isso? Maria, vai lá pra frente atender as outras pessoas. Deixa que eu cuido dela, deixa que eu dou uma olhada. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado
existiam sempre dois orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se duas agulhas tivessem penetrado. Que as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Realmente eu fiquei espantado de ver o que eu vi naquelas pessoas. O que seria o resultado da atividade dessas luzes, que eles chamavam de chupa-chupa. E virou chupa-chupa, por causa desse chupando o sangue, chupa-chupa. Dezenas de famílias deixam a cidade, inclusive algumas autoridades. A médica, o prefeito e o padre decidem ficar. Não posso fazer mais nada. Mas se eu fosse vocês, eu também ia embora daqui o mais urgente possível. Com licença, E a população de Colares foi tomada por uma crise, talvez assim, de pânico. E a cidade entrou num processo de esvaziamento. O medo era de chegar a um ponto de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos. E o que foi feito, coronel? Bom, a primeira providência foi mandar um grupo da aeronáutica ao local, tá? Para restaurar a ordem. E o senhor estava entre eles? Não. Nessa primeira fase eu estava em outra operação. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui numa missão para aeronáutica. Graças a Deus que vocês chegaram. Sargento, as pessoas estão desesperadas. A senhora quem é? Ela é a doutora Velaide. Eu acho que nós vamos precisar muito da senhora. Esse é o prefeito. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente o que está acontecendo exatamente. Eu só vou pedir um momentinho que a gente precisa montar o acampamento. Tudo bem? Vocês podem me acompanhar aqui na sombra? Pois não. De modo que algumas pessoas podem compartilhar, de repente, de uma situação emocional e essa situação emocional se propagar. Isso típico, por exemplo, é em casos de pânico dentro de um cinema, dentro de um supermercado, onde se avisa, de repente, que tem fogo, né? Então as pessoas, de repente, saem correndo, umas passam por cima das outras, há mortes, etc. E, de repente, o supermercado ou o cinema nem estavam pegando fogo. Existem explicações científicas, existem vários fenômenos atmosféricos raros, mas interessantes, vendo lampejos no céu, luzes estranhas. Sempre, não é de hoje isso, assustaram as pessoas, né? Mas eu acho também que quando você acredita em milagre, você vai ver milagre com muito mais facilidade do que se você for uma pessoa que não acreditar nos milagres. Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esses tipos de observação. Segundo testemunhas, o primeiro posto de observação da aeronáutica foi montado aqui embaixo dessa árvore, na praia do Humaitá, na ilha de Colares, a cerca de 100 quilômetros de Belém. Essa região era considerada o ponto de maior incidência do fenômeno, onde as luzes que apareciam no céu atacavam em seguida as pessoas. Naquela época, os civis foram proibidos de frequentar a base militar montada pela aeronáutica. Eles instalaram metralhadoras, metralhadoras antiaéreas, fogo antiaéreo. Durante semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. Sargento, vem, sargento, rápido! Olha lá! Pega, rápido! Vamos, soldado! Vai, filma isso! Tô filmando. Tem 20 anos que eu converso com pessoas que dizem que têm contatos com seres, né, que se dizem extraterrestres, né? E a maioria dessas pessoas tem uma reputação que você não pode ir contra. Em algum desses sistemas, deve haver um planeta com as condições que propiciaram a vida na Terra. Então, isso eu acredito. Agora, o contacto
é muito difícil, dadas as distâncias gigantescas. Você pode ir para um outro planeta, vamos dizer, a 50 anos-luz de distância daqui, né, e tem lá umas bactérias, uns protozoários, né, uns vírus de alguma forma, que não tem nada a ver com vida inteligente, né? Só o fato de você ter vida não significa que você venha a ter vida inteligente. Então como é que o senhor se envolveu com a Operação Prato? Não se chamava Operação Prato. Esse nome fui eu que dei depois. Vamos combinar que se a missão era secreta, Operação Disco Voador ia ser óbvio demais, né? Então o senhor foi para a Amazônia e... Naquela época eu ainda era capitão. Eu chefiava o Paraçá, um serviço de resgate na selva. Eu tinha acabado de terminar um curso em Brasília e o comandante do primeiro Comar mandou me chamar. Segundo testemunhas, o relatório enviado pelos militares sobre o fenômeno das luzes impressiona o comando da aeronáutica. Capitão Landa, o senhor acredita em discos voadores? Acredito no que eu posso ver, coronel. Objetos não identificados foram vistos nesta região. A maioria dos objetos apareceu aqui, ó, perto da ilha de Colares. É um povoado com muita fé, mas sem nenhuma instrução. A maioria são pescadores e lavradores. E como é que eles estão reagindo? A nossa equipe enviou esse relatório. Leia, por favor. E um analista psicológico que fazia parte da própria operação, ele chegou a redigir um relatório assinando embaixo o seguinte, que se aquele fenômeno não cessasse, ou se alguma coisa não fosse feita para preparar aquela população para conviver com aquele tipo de situação, ele temia que os mais fracos de espírito, essas são as palavras do próprio relatório, passassem a buscar a autoaniquilação, ou seja, um processo de suicídio em massa. É impressionante, coronel. Parece até filme de ficção científica daqueles que mais não é. Capitão Landa, eu quero que o senhor assuma o comando desta missão. Entendido? Dispensável. Sim, senhor. Jura de Holanda era um cara bastante destemido, por isso até que ele foi escolhido. Ele tinha a noção muito clara de que objetos voadores não identificados existiam. Ele acreditava em vida em outros planetas e acreditava que os discos voadores realmente eram um fato legítimo. Mas ele não acreditava que os fenômenos que estavam acontecendo naquela região tivessem qualquer coisa a ver com discos voadores. O capitão Holanda chega à cidade. É a maioria aqui da região, capitão, e de algumas cidades próximas daqui. E as lesões são todas idênticas? É sempre assim, queimaduras, na vertical com 2 orifícios paralelos. Doutor, esses ferimentos devem ter sido causados por algum tipo de inseto. No início eu também achei que fosse, capitão. Mas agora são tantas as pessoas com as mesmas características que eu não sei mais. Doutora, a senhora acredita em chupa-chupa? O senhor acredita? Eles me procuravam diariamente para saber o número de pessoas que eu tinha atendido, as entrevistava. Digo que não era para se apavorar, que aquilo, né, devia ter vindo do céu, ou um planeta, uma coisa, aí ia confortando as pessoas, né. A senhora pode me contar como isso aconteceu? Foi um chupa-chupa, doutor. Eu quase morri. Estava numa procissão. Era uma romaria. Os sargentos que estavam na operação, eles brincavam muito comigo porque eu sempre dizia que não acreditava naquilo. Capitão! O que é isso, doutor? O povo acende fogueiras e grita para se defender. Eles acham que assim estão espantando os discos voadores. Bobagem, não há nenhum disco voador. Olha, capitão, eu não estaria tão certo disso, hein? Eu só vou ficar convencido quando uma nave passar por cima da minha cabeça. I
equipe de observação comandada pelo capitão Holanda era formada por mais de 60 pessoas, entre militares do serviço secreto, médicos e até psicólogos, que vieram à cidade com o objetivo de acalmar a população. Nesse local, a chamada Praia do Machadinho, o capitão Holanda viveu uma experiência que o marcaria pelo resto da vida. Não adianta, essas luzes não me convencem, isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes? Exatamente, fotografei luzes, nada mais do que luzes. Não adianta, o capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça, né? Estava em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. Alô, capitão? Sim, sargento. Eu tô aqui com um vigia daquela olaria que fica ali perto do rio, e ele tá me contando uma história que eu acho importante o senhor ouvir. Estou aqui na cidade, vou pegar um depoimento. Capitão, o senhor me desculpe, mas eu acho que é importante o senhor ouvir. Coloca ele então no rádio. Pois não, vou passar pra ele. Pode falar normalmente, me conta aquela história. Seu Luiz, o que o senhor tem para me contar? Eu tava na beira do rio quando eu vi uma paca. Aí, capitão, me ajeitei pra caçar bichinho. O senhor pode levar até o local onde o senhor viu essas luzes? Quê? E lá outra vez, capitão? Nós tivemos oportunidade de chegar a uma pessoa que tinha tido um avistamento impressionante. Os agentes entraram para tomar um café e comer uma bolacha, alguma coisa lá, antes de entrar no barco para a gente ir para a missão. E eu, como chefe da missão, não podia me dar essas mordomias. Eu fiquei olhando fora, vendo o ambiente. Mas tinha uma luz muito forte, verde e uma flor vermelha, e fazia um barulho como se fosse uma turbina, não era um barulho de um jato. Era aquele silvio, um barulho assim. E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos, na casa onde nós estávamos. Nenhum piloto faria uma coisa dessa porque ser morte, certo. O capitão Holanda vai ao lugar onde o vigia teria visto o fenômeno e fica decepcionado. Foi neste local que o senhor avistou as Eu luzes? estou dizendo pro senhor, seu capitão, as luzes, aquela coisa surgiu de trás daquela idade. De repente veio aquele clarão em cima de mim. Eu vim correndo, porque eu me assustei e a luz passou em cima aqui de mim, uma luz vermelha. Olha, nós já estamos há mais de 3 horas aqui, nada acontece. Sargento, vamos embora. Seu Luiz, muito obrigado, vamos mandar. Soldado! O binóculo, o binóculo! Tivemos a oportunidade de filmar um objeto pairando e dela saindo umas luzes pequenas que nós chamávamos de desova. Mas voavam numa velocidade, entravam na mata, tiravam rasante, coisas fantásticas. Brincavam conosco, a verdade é que eles brincavam conosco. Se eles chegassem até aqui, depois tamanha viagem, tamanho custo,
O menos que eu esperaria é que eles fiquem brincando. Desliga. Já como se estiver enlouquecendo? Desliga que eu quero ouvir o barulho do aparelho. E ficou na nossa frente uma coisa assustadora, um objeto muito grande. Ele deve ter acionado realmente alguma propulsão que não devia ser acionada próximo de nós, porque nos danificaria. Então havia alguma pessoa, alguma inteligência ali dentro que comandou isso. E disparou com uma velocidade incrível para o firmamento e sumiu no meio das estrelas. Existem centenas de bilhões de outras galáxias, então eu sempre brinco que existe mais estrela no universo do que grão de areia na praia de Copacabana, sabe? Então você pega um punhado de grãos de areia e você fala, isso tudo aqui é estrela espalhada pelo universo, né? Só que até o momento não existe absolutamente nenhuma prova concreta de que nós fomos visitados por uma outra civilização inteligente. No próximo bloco, uma nave sobrevoa Colares. O helicóptero da aeronáutica persegue um disco voador. Eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa que eu pudesse ver. E também a morte do coronel Holanda. Pode todo mundo dizer que o Holanda praticou um suicídio. Eu não vou acreditar em suicídio de jeito nenhum.